E aí, pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre inequações logarítmicas. Na aula passada, nós falamos sobre as equações, agora vamos ver os pequenos detalhes que diferenciam as inequações das equações logarítmicas. Vamos começar com dois exemplos. No primeiro exemplo, nós temos log de x mais 5 maior do que log de 2x menos 1, ambos na base 3. E no segundo exemplo, nós temos log de 2x e log de 3x menos 4, ambos na base 1/5. A diferença entre um exemplo e outro está exatamente na base. No primeiro exemplo, nós temos uma base maior do que 1, enquanto que no segundo exemplo a base fica entre 0 e 1. O único detalhe que vocês precisam realmente se preocupar com as inequações logarítmicas é exatamente esse detalhe da base. Se a base for maior do que 1, nós vamos manter o sinal da inequação, enquanto que, se a base estiver entre 0 e 1, nós vamos inverter o sinal da inequação. É exatamente a mesma regra que se aplica nas inequações exponenciais. E aí fica o alerta que vale também para as equações logarítmicas. Sempre avalie as condições de existência antes de começar a resolvê-las. Então, vamos resolver estes dois exemplos. No primeiro exemplo, nós temos x mais 5 maior do que zero, é a condição de existência do primeiro membro, e isso nos dá x maior do que menos 5. 2x menos 1 maior do que zero é a condição de existência do segundo membro. Isso nos dá 2x maior do que 1 e, finalmente, x maior do que menos meio. Agora que nós identificamos essas condições de existência, basta resolver a inequação normalmente. Então, já podemos passar para esta parte sem o logaritmo, porque ambos os logaritmos estão na mesma base. E aqui basta a gente se preocupar somente com o logaritmando. X mais 5 maior do que 2x menos 1. Isso nos dá esse menos 1 vem para cá somando, esse x vem para cá diminuindo. Então, 1 mais 5 maior do que 2x menos x, o que nos dá 6 maior do que x. Como a gente está acostumado a escrever o x no primeiro membro, 6 maior do que x é o mesmo que x menor do que 6, ok? Ah, professora, acabou por aí então? Ainda não. A gente tem que trabalhar em cima dessas condições de existência. Não basta o x ser menor do que 6, ele também tem que ser maior do que meio, ele também tem que ser maior do que menos 5. Então, o que vamos fazer aqui é a interseção dessas condições. Vamos lá. Então, vamos marcar aqui o meio. Repare que essa parte aqui vermelha, depois do meio, significa que o x tem que ser maior do que o meio. Então, é a representação dessa expressão aqui na reta numérica. Vamos fazer o mesmo para x menor do que 6. Então, agora, a parte rachurada é a parte anterior ao 6. Professor, e o x maior do que menos 5? Nesse caso, ele não é necessário, porque se o x for maior do que meio, automaticamente ele será maior do que menos 5. Então, podemos trabalhar direto com x maior do que meio. Agora, vamos fazer a interseção desses dois conjuntos na reta numérica. E aqui nós temos a interseção exatamente entre o meio e o 6. Percebam que as bolinhas estão abertas, ou seja, meio e 6 não fazem parte da resposta. Então, o nosso conjunto de solução é x pertencente aos reais, tal que x está entre meio e 6. Se a gente fosse resolver a inequação sem se preocupar com as condições de existência, nós cometeríamos um erro, porque nós chegaríamos somente na resposta x menor do que 6, ignorando o fato que o x tem que ser maior do que meio também, ok? Vamos, então, para o segundo exemplo. No segundo exemplo, a diferença em relação ao primeiro é a base que agora está entre 0 e 1. Mas, novamente, nós temos que começar pelas condições de existência. Então, 2x maior do que zero implica que o x tem que ser maior do que zero.
E 3x menos 4 maior do que zero implica que 3x tem que ser maior do que 4 e, finalmente, x tem que ser maior do que 4 terços. Agora, vamos para a resolução da inequação propriamente dita. 2x agora é menor do que 3x menos 4, porque, como a base está entre 0 e 1, esse sinal de maior se torna um sinal de menor. Basta resolver normalmente. Então, 4 passa para o primeiro membro, 2x passa para o segundo membro, 4 menor do que x, o que quer dizer que o nosso x tem que ser maior do que 4. Vamos novamente fazer a interseção desses conjuntos. Marcamos na reta o 4 terços, e aqui, novamente, se o x é maior do que 4 terços, então, com certeza, ele é maior do que zero. Por isso, nós não precisamos colocar o x maior do que zero na reta numérica. Agora, x maior do que 4, então, a parte pintada aqui está depois do 4, e eu quero a interseção desses conjuntos. A interseção desses conjuntos é exatamente o próprio conjunto x maior do que 4. Então, a nossa solução é todo x real, ou seja, x pertencente a R, tal que o x tem que ser maior do que 4. Nesse caso, a gente poderia até abrir mão da reta, pelo mesmo argumento anterior. Se o x é maior do que 4, com certeza ele é maior do que 4 terços e com certeza ele é maior do que zero. Mas, de qualquer forma, fizemos aqui para que vocês possam ter mais um exemplo para se guiar, ok? Então, pessoal, vamos agora com uma questão do IME, da prova discursiva de 2014 para ingresso em 2015, uma questão aí de inequação logarítmica. Bom, a gente tem que achar o conjunto solução dessa inequação e, antes da gente começar a resolver, é bom a gente dar uma analisada na expressão antes. Batendo o olho na expressão, a gente já consegue ver aqui que nós temos um logaritmo no quociente, um logaritmo na base 3, e nós temos um logaritmo na base x. Então, as bases são diferentes e nós temos um logaritmo no quociente. Essas são as duas dificuldades imediatas da inequação. Nós vamos superar uma por uma. Não é legal atacar todos os problemas de uma vez. O ideal é que a gente faça passo a passo para não se perder na resolução. Agora, o que me chama a atenção, e tenho certeza de que foi uma fonte de erro de muitos candidatos, é exatamente esse log aqui na base 3. Porque, do jeito que está, parece que é o log de x² menos 2 na base 3. Mas, na verdade, o menos 2 não faz parte do logaritmando. Aqui nós temos um log de x² na base 3 menos 2. Então, 2, novamente, não faz parte do logaritmando. E eu sei disso por causa da ausência de parênteses. Para que o 2 fizesse parte do logaritmando, a gente teria que ter parênteses aqui antes do x² e depois do 2. Como a gente não tem, só o x² faz parte do logaritmando. Então, vamos começar atacando esse problema para não ter confusão daqui em diante. A única mudança que a gente vai fazer na inequação inteira é trocar a ordem, colocar esse menos 2 para frente do log, porque assim a gente não se confunde, ok? E repare que se você faz essa confusão já no início, toda a sua resolução estará errada. Provavelmente você vai obter aqui uma nota 0 nessa questão por causa da confusão logo no início. Então, agora que já vimos essa casca de banana, que com certeza fez muita gente errar na prova, nós podemos trabalhar em cima dos problemas que já identificamos, as bases diferentes e o logaritmo do quociente. Vamos trabalhar aqui, primeiro, com a parte do log de 1/9 na base x. Nós podemos aplicar a propriedade e escrevemos da seguinte forma. Log de 1/9 na base x é o log de 1 na base x menos o log de 9 na base x. Então, aqui em roxo está sempre o destaque da única mudança que foi feita em relação à linha anterior, ok? O que está em verde, simplesmente a gente repetiu. Agora, log de 1 em qualquer base, vocês sabem que é 0, ok? Então, isso daqui já vai ser eliminado da nossa conta.
o que vai sobrar é essa primeira fração menos o log de 9 na base x maior do que 1. Vamos continuar então a nossa solução. Aqui, a próxima dificuldade que nós vamos atacar é exatamente o fato das bases serem diferentes. Vamos converter para a mesma base. E aqui é melhor converter para a base 3, ok? Vamos fazer isso então. Vamos escrever o log de 9 na base x como o log de 9 na base 3 sobre o log de x na base 3. Assim, nós estamos convertendo para a base 3. Vamos substituir isso na nossa inequação. Então, está aqui em roxo o destaque para a mudança de base. E agora é hora da gente se preocupar um pouquinho em melhorar essa expressão. Aqui nós podemos aplicar a propriedade do expoente, ele passa para frente multiplicando. E esse log de 9 na base 3 nós também podemos calcular. Então, vamos resolver isso daí. Reparem que o 2, que era expoente, passou para frente multiplicando, e log de 9 na base 3 é 2, direto. E aqui, reparem que nós já temos log de x na base 3, tanto em um denominador como em outro. E aí, nós vamos utilizar o recurso da mudança de variável. Nós vamos chamar log de x na base 3 de y. E aí, momentaneamente, nós eliminamos o log e começamos a nos preocupar com uma inequação fracionária, ok? Então, já fica bem mais simples de trabalhar com ela. Aqui nós podemos colocar o 2 em evidência para cancelar com 4 do numerador. Então, colocando o 2 em evidência, dentro do parênteses nós temos menos 1 mais y. E aqui podemos simplesmente simplificar, cortar esse 4 com esse 2, obtendo a expressão 2 sobre menos 1 mais y, menos 2 sobre y, maior do que 1. Então, vamos começar a trabalhar a partir dessa expressão. Na inequação fracionária, nós sabemos que nós não podemos passar nada multiplicando, já que nós temos aqui a incógnita no denominador. Então, em vez de multiplicar, nós passamos esse 1 para o primeiro membro e comparamos a inequação com zero, ok? Aqui basta a gente determinar o MMC, que é o produto dessas expressões. Então, nosso denominador será menos 1 mais y vezes y. E agora vamos determinar o numerador. Para determinar o numerador, nós já sabemos, vamos pegar aqui o denominador, dividir pelo denominador antigo. Então, esse produto dividido por menos 1 mais y vai ficar somente o y. 2 vezes y, 2y. Menos, agora vamos fazer o mesmo, só que para a segunda parcela. Então, esse produto dividido por y vai ficar menos 1 mais y, vezes o 2, que já está no numerador. E agora, esse menos 1, nós consideramos que ele tem denominador 1. Então, a divisão desse termo pelo 1 vai gerar o próprio número. Então, tem o sinal de menos, do menos 1, vezes a própria expressão daqui de baixo. Agora, vamos simplificar um pouco o numerador, aplicando a distributiva. E aí vamos ter a seguinte expressão. Menos 2 vezes menos 1 vai ficar mais 2. Menos 2 vezes y, menos 2y. Menos y vezes menos 1 vai dar mais y. E menos y vezes y dá menos y ao quadrado, ok? E aí já podemos cancelar o 2y com menos 2y e obtemos, como expressão mais simples, essa expressão aqui. Reparem que o numerador é um termo do segundo grau, então vamos organizá-lo do maior para o menor grau. Então, temos aqui menos y ao quadrado mais y mais 2, dividido por menos 1 mais y vezes y, maior do que zero. Essa é a nossa inequação mais recente, e o que precisamos fazer aqui é determinar as raízes, tanto do numerador quanto do denominador, para que a gente possa efetuar o estudo do sinal. Então, aqui nós temos soma igual a 1 e produto igual a menos 2.
Bom, os dois números que têm soma igual a 1 e produto igual a menos 2 são os números menos 1 e 2. Agora, nós já achamos as raízes do numerador, vamos colocar na forma de estudo do sinal. Então, nós temos aqui uma parábola com concavidade para baixo. Esse é o nosso numerador. As raízes são menos 1 e 2. E agora basta distribuirmos os sinais. Antes do menos 1, nós temos sinal negativo. Entre menos 1 e 2, temos sinal positivo. E depois do 2, voltamos a ter sinal negativo. Agora, trabalhando com o denominador, se a gente efetuar a multiplicação dos termos do denominador, nós vamos chegar em menos y mais y ao quadrado, que também é uma parábola. E as raízes aqui, já na forma fatorada, é bem fácil de perceber, que são o 0 e o 1. Então, vamos fazer o gráfico dessa função com as raízes 0 e 1. Antes do 0, nós temos sinal positivo, entre 0 e 1, sinal negativo, e depois do 1, sinal positivo novamente. Só que nós não queremos estudar o sinal de cada expressão de maneira isolada. Nós queremos exatamente o quociente entre essas funções e queremos que esse quociente seja positivo. Então, o que nós vamos fazer aqui? De maneira bem prática, nós vamos colocar em uma única reta todas as raízes em ordem crescente, menos 1, 0, 1 e 2. E nós vamos determinar os sinais de cada intervalo. O primeiro sinal, antes do menos 1. Para determinar esse sinal, basta olhar somente para a primeira expressão. Antes do menos 1, o sinal é negativo. Agora, para determinar o sinal do próximo intervalo, entre menos 1 e 0, nós vamos perceber o seguinte. Depois do menos 1, o sinal passa a ser positivo. E antes do 0, o sinal também é positivo. Então, positivo com positivo nos dá o sinal positivo. Agora, vamos determinar o sinal entre 0 e 1. Entre 0 e 1, nós já vimos aqui imediatamente que é negativo. Entre 1 e 2, depois do 1, o sinal da expressão, o sinal do numerador, é positivo. E antes do 2, o sinal também é positivo. Então, aqui nós temos sinal positivo. Mais com mais dá mais. Finalmente, depois do 2, o sinal passa a ser negativo. Então, aqui nós temos sinal negativo. Bom, então determinamos aqui todos os sinais. Nós queremos os intervalos onde a expressão é positiva, então nós ficamos de olho nesses intervalos aqui, entre o menos 1 e o 0, e entre o 1 e o 2. E aí, nossos intervalos são menos 1 menor que y menor que 0, ou 1 menor do que y menor do que 2. Agora, nós precisamos fazer a mudança de volta, porque nós não estamos interessados na variável y, estamos interessados na variável x. Então, esses são os nossos intervalos em y, e aí a mudança de variável que nós tínhamos utilizado antes era log de x na base 3 igual a y. Então, agora vamos mudar de volta. Onde estiver escrito y, vamos escrever log de x na base 3. Então, o primeiro intervalo passa a ser esse, e o segundo intervalo passa a ser este. Gente, para resolver essas inequações é bem tranquilo, é bem fácil. Tá? A gente pode fazer isso aqui de maneira imediata. Por quê? O logaritmo está na base 3, tá certo? Pelas condições de existência, o x tem que ser maior do que 0, e aqui basta aplicar a definição de logaritmo direto. A gente não precisa nem quebrar esse intervalo em duas inequações, podemos fazer direto. Então, aplicando a exponencial aqui, nós temos 3 elevado a menos 1 menor do que x menor do que 3 elevado a 0. Isso nos dá 1/3 menor do que x menor do que 1. Fazendo a mesma coisa para a segunda inequação, para o segundo intervalo, aplicando a base 3, nós temos 3 elevado a 1 menor do que x menor que 3 elevado a 2, o que nos dá 3 menor que x menor do que 9. E, finalmente, nosso conjunto de solução é dado pela
união desses intervalos. O x entre 1/3 e 1 faz parte da resposta e o x entre 3 e 9 também faz parte da resposta. Portanto, o nosso conjunto de solução é x pertencente aos reais, tal que 1/3 menor que x menor que 1 ou 3 menor que x menor do que 9. Por fim, galera, é muito importante que vocês prestem atenção no conectivo aqui. Utilizamos o conectivo OU e não o conectivo E, porque o conectivo E seria um erro, indicaria interseção. Não existe nenhum x que esteja entre 1/3 e 1 e ao mesmo tempo entre 3 e 9. Okay? Esses dois conjuntos não possuem interseção. Então a gente utiliza aqui a palavra OU. Se o x estiver nesse conjunto, ele faz parte da solução, mas se o x estiver nesse conjunto, ele também faz parte. Então, o x pertence a um conjunto ou a outro, ok? Então, reparem que ela não é uma questão difícil, é uma questão puramente conceitual. Não é aquela questão que você tem que achar a substituição adequada, tirar coelho da cartola, nada disso. É basicamente aplicar os conceitos, tomar muito cuidado para não errar nenhum cálculo e fazer passo a passo de maneira organizada. Essa é a melhor maneira de resolver questões como essa. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem aí os comentários com as dúvidas de vocês, com as opiniões de vocês. É bastante importante para a gente ter esse retorno, ok? Para que a gente possa continuar sempre melhorando na apresentação das aulas. Então é isso, pessoal. Grande abraço e até a próxima aula.